Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos mais um novo vídeo no canal e vamos nessa. Hoje o vídeo de hoje será de tier list. Como eu havia postado lá na comunidade, esse vídeo é de tier list de super vilões, ou seja, eu vou ranquear alguns vilões de filmes e séries que eu assisti de 2025, ok? Então, vamos nessa, né? Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha para os seus amigos e ative o sininho para não perder algum vídeo, ok? Porque vai ter um vídeo de ano novo, ok? Sobre todos os filmes e séries que eu assisti, ok? Então, partiu nessa, ok? Então eu vou falar dos tópicos primeiro. O primeiro é os GOATs máximo TGs. Só pode ter TGs vilões aí. Depois é o ótimo, depois o bom, depois o mais ou menos, o ruim e o péssimo, tá? Será que vai ter algum vilão péssimo? Vamos nessa conferir, ok? Então vamos começar pelo primeiro vilão. O primeiro vilão é o Langston Levy, um dos vilões de Invencível que foi da segunda temporada e da terceira. Bom, o Engston Levy, eu acho ele um vilão ótimo, pra falar a verdade. Tipo assim, no início ele era um vilão, tinha uma motivação para acabar com o Invencível. E ele tem uma mudança de motivação, já que nos quadrinhos ele queria matar o Invencível porque sim. Enquanto na série tem um motivo que a cabeça dele ficou meio louca depois de saber que existia vários Invencíveis do mal. Ele ficou tão insano que, olha só o que ele fez. Ele queria machucar o bebê. Ele queria machucar o irmão do Invencível, que era um bebê, machucou a mãe, fez quase o Invencível se enlouquecer. Ou seja, ele é um vilão ótimo, né? E na terceira temporada ele trouxe um dos maiores arcos das HQs de Invencível, a Guerra Invencível. Caramba, quanta edit que eu vi só disso, pelo amor de Deus. E ele trouxe, ele foi um vilão bem manipulador, inteligente, enganando as variantes. Então eu vou deixar ele no ótimo. Eu gosto dele, acho o visual dele bem insano, os portais dele, os poderes, gosto muito dele. Não deixo no Ghost porque tem outros bem melhores, tá? E falando sobre melhores, temos o demônio da televisão ou o demônio da mídia, chamado Vox, de Hazbin Hotel. O Vox, ele é um vilão bem impressionante, eu não esperava nada dele. Na primeira temporada ele fez pouca coisa, só que na segunda, meus amigos, ele fez tanta coisa, ele simplesmente humilhou o rei do inferno, acabou com a barreira do paraíso, humilhou o Alastor e todo o hotel. Cara, ele é insano demais, né, velho? Primeiro, ele tinha um plano de como fazer isso para derrotar o paraíso, pois ele sabia como os anjos morriam. E tipo assim, teve um flashback dele com o Alastor que eu achava que eu fiquei triste por ele, tá? Aí eu achava tipo assim, ele é um vilão quebrado. Mas não, cara, ele é um vilão pura maldade. Na música dele lá do na música dele do sétimo episódio, ele não é um vilão quebrado, ele é vilão de pura maldade. Ele acabava com as outras pessoas no noticiário só pra ficar mais famoso. Caramba, que cara maluco, viu? E outra coisa, ele queria ser o único melhor dentro do inferno. E também ele foi muito manipulador. Ele manipulava o Anthony para vigiar tudo no hotel. Ele sabia que o Lúcifer não podia atacar os pecadores nem machucá-los. Ele ainda se mostrou ser muito assustador, fazendo com que os anjos fossem embora. Depois criou a arma que tinha o Lúcifer, também conteve ele, além de que ele conseguiu lutar contra o Alastor, mostrando vários feitos de poder. Então, no geral, ele é um ótimo super vilão. Eu vou deixar ele na frente do Engstogon. Mas, cara, ele foi assustador, manipulador. Eu só não gostei de uma coisa, que tipo assim, ele ia começar uma guerra no inferno e no céu. Tá, mas isso aí não aconteceu. Mas eu não culpo o personagem, eu culpo mesmo a série, já que nos deram essa coisa, essa guerra, só que nunca teve. O que foi. Por que sempre desliga? Enfim, isso me deixou um pouco um pé atrás. Mas fora isso, ele foi um vilão ótimo, pra falar a verdade. Um dos melhores de 2025. Agora vamos ir para a favorita dos fanboys. Digo, dos fãs da Marvel, a Wanda Escarlate. Ou como vocês conhecem, a feiticeira Escarlate Zumbi de Marvel Zombies. Cara. O que eu posso falar? Tipo assim, precisávamos de um vilão da série. É só isso. Só isso. Aí usaram a Wanda, tá? E o que eu achei dela?
Bom, vamos ver o que ela fez. Ela conseguiu derrotar o Thor de Guerra Infinita, dessa forma. Tudo bem, tem uma explicação. Ele não tava com o machado para todo o seu nível de poder, tá? Aí depois, o que ela mais fez? Controlou um monte de zumbi, um monte de super vilões e heróis zumbis. E depois ela conseguiu ter o poder das joias do infinito de um Hulk. Um Hulk que tinha as joias do infinito. Conseguiu derrotar um Thor zumbi com um soco. E ela acabou ganhando. Pelo menos ela foi uma vilã que ganhou. Olha, é que eu não me importo com a personagem. Tipo assim, eu gostava dela, só que. Nossa, fazem com que ela seja, tipo assim, a mais poderosa da Marvel. Pô, dizem que ela ganha do Flash. Meu amigo, o Flash ganha dela em um segundo. E isso nem é. Isso aí nem é uma explicação que eu vou dar. Isso aí é um fato já. Mas. Eu vou deixar ela no mais ou menos, porque tanto faz, só precisava de um vilão mesmo, né? E eu tô nem aí. Para ela, mas eu vou deixar no mais ou menos. Mas falando de alguém incrível, vamos falar do rei do crime de Demolidor, viu? Porque olha, ele finalmente mostrou ser grande coisa, viu? Na série lá do Demolidor, ele foi assustador, foi um dos melhores vilões. Aí depois que ele apareceu no MCU, depois que ele apareceu no MCU, o bichinho só foi humilhado, né? Ele foi humilhado pela Gavião Arqueira. Depois foi humilhado pela Eixo. Coitado, se fosse isso, se fosse só isso que ele apareceu, eu deixaria ele no ruim. Mas teve a série do Demolidor e melhoraram ele. Eu gostei muito. Tipo assim, toda a raiva dele, porque ele tá ficando velho. E ninguém tá dando respeito nele, porque, ele tá ficando velho, não vou dar mais respeito nele. E não tá sendo mais aquele chefão. Mas daí depois ele mostrou que ele era assim. Ele acabou com um cara que tava pegando a Vanessa. Coitado do rei do crime. Mas daí depois ele acabou com um cara e meu Deus do céu, viu? Além de que ele fez a polícia anti-vigilantes, o que foi bem legal nos quadrinhos. E na série até que foi legal. Depois ele mostrou-se assustador, voltou ao Prime. Ele voltou a ter alga, galera. Tá, aí depois o que mais fez? Ele acabou com um cara no último episódio, mano, que é isso? Aquele fim daquele cara foi assustador, viu? Então, eu vou deixar ele no Gold, cara. Eu gostei dele, ele foi manipulador, conversando com o Demolidor, tudo. Foi muito maneiro, cara. Pô, ele é um vilão extraordinário, vamos concordar, né? Agora nós vamos falar do vilão de Telefone Pereto 2, que lançou alguns meses atrás. Eu assisti o filme, achei bom. E é o vilão chamado... Qual é que é o nome dele agora? Eu esqueci. É Greber, o sequestrador, acho que é. Enfim, o que eu posso falar dele? No filme em si, no primeiro filme, ele foi um ótimo vilão, interpretado por um ator que... Qual é que é o nome do ator? Pô, agora esqueci o nome do ator. Depois eu coloco qual é que é o nome do ator, tá? Mas ele é um ator muito bom. Ou seja, a atuação dele é muito boa. Só que ele tá usando a máscara, aí não fica tão boa a atuação dele. Mas no segundo filme eu achei que ele teve poucos momentos com a máscara. E mesmo com a máscara, ele foi assustador, viu? Ele aterrorizando a Gwen, aterrorizando o irmão dela, que eu esqueci o nome, desculpa, tá? Mas ele foi aterrorizante, viu? Mas eu deixo ele no bom, sabe? Porque eu acho que ele virou do nada o Fred Krueger em Hora do Pesadelo, tá? Tem uma explicação, mas nem precisava de sequência, mas a sequência até que não é tão ruim assim. Eu vou deixar ele no bom, ele pelo menos foi melhor do que a Wanda, tá? A Feiticeira Escarlate, tá? Então vamos nessa. O próximo é o vilão de Jurassic Park, não, Jurassic World, o recomeço, que é o The-Rex, tá? Tipo assim... O que eu posso falar dele? Ele só apareceu em poucos segundos. Caramba, é muito triste, cara. O visual dele é insano, parece um xenomorfo. Não é xenomorfo, é xenomorfo, o alien lá. E tem outras coisas. Mas, cara, ele só aparece em poucos segundos. E, tipo assim, ele é uma ameaça, porém, o que ele fez? Pegou um helicóptero e foi atrás de uma pessoa que nem conseguiu acabar com ela. E no enredo original era que o T-Rex acabava com ele, ou seja, ele não era tão forte mais do que um T-Rex. Também o T-Rex era um mutante. Não sei, cara, porque eu acho o visual dele legal, acho bem legal. Não é meu híbrido favorito de Jurassic Park da franquia, mas vou deixar no mais ou menos. Será que eu deixo atrás da Wanda ou na frente? Não sei, vou deixar atrás, tá?
Agora vamos ir pro próximo vilão, que é o Venom da série de Seu Amigão da Vizinhança, que eu vou deixar no ruim, porque primeiro tem um visual feio pra caramba, que parece de um inseto. Ele vai ser sim o vilão da segunda temporada, mas eu revi a série e eu achei apenas ok, tá? Eu não sei porque que eu falei muito bom, tá? Não sei porquê, mas só foi isso, ruim. Ele foi vilão do primeiro episódio e do último, que ele lutou contra o Homem-Aranha e contra o Doutor Estranho, mas, cara, tanto faz, eu tô nem aí, tá? Eu vou deixar ele no ruim porque ele teve menos participação. Talvez na segunda temporada ele seja mais fiel ao personagem, mais ao visual, mas eu vou deixar aí, tá? Agora nós vamos falar de um vilão que esse daqui vai dar polêmica. Vamos falar do Milze, de Demolidor Renascido. Ai, meu Deus do céu, o que eu posso falar bem dele? Ai, porque é o seguinte, nos quadrinhos ele é insano. Ele é um maluco da cabeça, eu acho ele bem legal, bem interessante a história dele, porque não tem origem. Aí na série que fazem um moleque que tem alguns problemas mentais e que é derrotado pela psicóloga dele. Ai, meu Deus do céu. Cara, é que tipo assim, eu gosto quando ele acaba com as pessoas, eu acho isso bem legal, mas o que que eu não gosto? Tipo assim, quando ele luta contra o Demolidor, é uma cena bem bacana, porque ele é humilhado, ele deu trabalho pro Demolidor nos quadrinhos, aí depois ele é finalizado ali. Achei bem decepcionante o vilão, mas eu não vou deixar no ruim, porque, ai, eu não sei se eu deixo. Quer saber? Eu deixo ele à frente desses personagens aqui. Mas achei ele decepcionante porque ele fez aquela pintura do Kigame, acabou com as pessoas. Eu acho que o maior problema dele é que ele não é tão expressivo assim igual nos quadrinhos. O que eu acho isso bem legal. Mas isso aí ele não fez. Ai, tudo bem, eu vou deixar aí no mais ou menos, tá? Agora, partindo por uma série, a Wandinha, temos o vilão Isaac. É Isaac, eu acho. É Isaac, né, editor? Acho que é. Eu sou o editor mesmo, enfim. O Isaac, ele foi o vilão da segunda temporada de Wandinha e eu digo mais, ele é um ótimo vilão, pra falar a verdade. Tipo assim, no início ele era um zumbi, amigo do Feioso, da família Adams, porém aí depois é nos revelado que a mãozinha era a mão dele e que tinha ligação com a escola onde a Wandinha estudava. Tá, isso aí foi bem legal, eu não esperava. Eu não esperava mesmo, sério. Eu achei bem legal a história dele, com a mãozinha, com o diretor lá também da escola, ou é professor? É, o professor. Achei ele bem legal, eu vou deixar no ótimo. Eu achei ele um vilão, eu achei um vilão ótimo, e achei ele bem legal pra falar a verdade, mas eu vou deixar atrás do Engson e do Vox. Pera um pouquinho, galera. Tá, agora, mano, aí vamos ir aí vamos ir no Void, o vilão de Thunderbolts, que é uma personalidade maligna do Sentinela. Cara, eu gostei muito dessa adaptação do Void, porque primeiro, ele não é um monstro gigante com tentáculos igual nas HQs, ele é uma forma, ele é igual o Bob, porém com toda a maldade dele. Ele foi um vilão ele foi um vilão muito bom. E, cara, ele foi insano demais, corrompendo o Bob, fazendo com que cada vez que o Bob batesse nele, ele ficava mais forte, porque ele sentia a raiva dele, ele queria mais, queria o medo dele. Cara, ele foi perturbador, cara. Mano, ele foi muito bom. E também ele entrando nos medos da Helena, do John Walker, isso aí foi bem insano. E o único jeito de derrotar ele foi abraçando, foi dando amor, carinho pro Bob. Então, mano, eu vou deixar ele no ótimo, na frente de todos, até do Vox, coitado. Mas, cara, ele foi um vilão muito bom. Cara, foi um vilão ótimo, tá? Quase no Gold, tá? Agora nós vamos ir no vilão Hulk Vermelho. Ai, meu Deus do céu. Hulk vermelho. Meu Deus. Meu Deus. Eu esqueci que lançou Capitão América 4. Que porcaria. Ai, o que eu posso falar do Hulk vermelho? O CGI dele ele é até que ok. E ele aparece em 4 minutos. O visual dele é fiel ao personagem. Mas o que ele faz? Isso vai ser só o Hulk. O Hulk que ele só vai derrotar o Falcão, o Capitão América. Só que aí o que acontece? Ele é humilhado por causa de Adamantium, por causa de Vibranium, que até que faz sentido, mas aí depois ele volta a ser o Ross.
e ele aparece em 4 minutos. Ah, é decepcionante, mas eu não vou deixar ele no ruim, porque pelo menos ele faz algo que o Hulk, que é o professor de yoga, pelo menos não faz. Ele é um monstro. Oh! Ah, mas vou deixar no mais ou menos. Ai, cara, esse dia tá sendo ótimo, viu? Agora o próximo vilão. Ah, eu tinha esquecido do Rick Flag, o pior personagem do DCU. Tá, vamos nessa, o Rick Flag. Apareceu em Criaturas no Comando, teve pouca participação, achei ok. Apareceu no filme do Superman, o que foi ok. Aí foi vilão do Pacificador, segunda temporada. Tá. O que eu posso falar? Ele queria encontrar o pacificador, teve a cena dele jogando pelo filho, que foi uma cena muito boa, contratando a Emilia Arcot para achar o pacificador, que eu também achei muito legal. Mas aí depois eu acho que tudo pior após o episódio 8, porque depois ele começa a beber junto com os amigos junto com os colegas do Lex Luthor. Nossa, aquela cena é muito horrível. Aí depois, o que é que acontece mais? Ele decide usar o portal para quê? Para arrastar o filho, para achar ele de volta, pois ele tinha um amor? Não. Ele decide fazer uma prisão de meta-humanos. Isso não faz sentido pro personagem. Ele teve citação de meta-humano, sim, mas ele não queria isso. Ai, seria muito mais melhor ele tentando achar o filho. Porque se fosse isso, eu deixaria ele no bolo. Eu não sei se eu deixo ele no mais ou menos ou no ruim. Vou deixar no mais ou menos atrás de todos, porque ai, tem outros piores, tá? Vamos continuando, né? Porcaria, pelo amor de Deus. Ah, o ator do Sequestrador é Ethan Hawke. Esse nome aí, ele é um ator muito bom, tá? Agora vamos ir pro próximo vilão, que é o Escorpião. É, o Escorpião, de seu amigo da vizinhança, que eu vou deixar no mais ou menos. Porque o que que ele serviu? Ah, ele foi um vilão de combate por Homem-Aranha, teve um visual ok. Ele eu acho até que legal, tem a ver com o MCU. Vai ter em Homem-Aranha 4, o que poderá ser melhor. Vou deixando mais ou menos, não fede nem chega. Fez seu propósito. Agora vamos ir pro vilão Jumba, de Lilo e Stitch do live action. Que... O que eu posso falar? Tipo assim, na animação ele é muito bom, tem um arco de desenvolvimento, substitui aquele vilão lá de Lilo e Stitch da animação. Eles mudam pro live action sem ter aquele vilão para ser ele. Mas eu... Pode ser até que ele seja o vilão, mas... não fede nem chega. É que eu achei qualquer coisa. Achei qualquer coisa. Mas agora vamos ir para um vilão maravilhoso, viu? Que é o Conquista. Conquista. Mano, ele foi um vilão muito bom da terceira temporada. Ele foi sádico, queria acabar com todo mundo. Ele nem queria acabar com o Invencível porque tava se divertindo. Olha isso, cara. Como é que tu não vai dizer que ele não é um vilão nível 10, né? E outra coisa, uma diferença das HQs é que ele é sozinho na série. Ele não tem amigos e tal. Mas só que isso justifica que ele é um vilão quebrado? Não. Ele é pura maldade. Ele gosta de mostrar o seu medo. Quase acabou com o Oliver, deixou o Invencível no chinelo, acabou com a Ivy Atômica e ele ainda queria continuar a batalha. E quando o Invencível tava acabando com ele tava gostando. Cara, eu vou deixar ele no Gold, né? Na frente do Rei do Crime, porque, mano, ele foi incrível. Agora vamos ir por um vilão que é um palhaço assassino, o It a Coisa. Ou como muitos outros, vocês conhecem o outro nome dele, tá? Que é ele, o palhaço. Mano, na série dele de Bem-vindos a Derry, mano, ele foi muito insano, cara. Eu amei ele. Porque ele dava cada susto na Lily e nos amigos dela, se transformando em coisas, em monstros esquisitos. Mas quando ele apareceu no episódio 5, foi absoluto cinema. Ele assustando, acabando com quase todo mundo lá. No episódio 6 também, ele tava manipulando a filha do verdadeiro palhaço lá da cidade de Derry. Aí depois, no episódio 7, ele possuiu ela. Depois, ele se saboreou do medo. E ele iria ter a hibernação dele de 27 anos. E, mano, onde ele descansa, mano, é muito mais insano. Só que aí depois o que ele decide? Ele decide perturbar um dos amigos da Lily e simplesmente vai lá na casa dele para assustar ele. Mano, eu vou deixar ele no ótimo, porque eu ainda não vi a série toda de Bem-vindos a Derry. Eu vou
mais falar dela lá da tier list, mas mano, eu espero muito que ele tenha mais feitos, porque se ele fizer algo melhor no episódio 8, ele vai ficar no GOAT, tá? Não tem como, mas ele vai ficar no ótimo na frente de todos. Pera aí. Porcaria. Não, o Anderson fica aqui. No... Tá, deu. Agora vamos ir pro vilão de JV da segunda temporada, que é o Godolkin. Ele foi incrivelmente importante porque ele fez o projeto Odessa, que deu poderes ao Capitão Pátria e a Mary. Cara, tipo assim, ele apareceu e ele mostrou ter efeitos telepáticos, igual nas HQs. Aí depois ele morreu, se eu não me engano. Vou deixar ele no WoW. Ele serviu ao seu propósito, tá? Agora temos o Galactus. Ele é um vilão incrível. Mano, ele dá medo, ele é assustador. Ele queria pegar uma criança só para cumprir o propósito dele. E ele não é um vilão, ele só queria descansar. Mas, mano, ele acabando com tudo, ele controlando a surfista prateada, foi muito insano. E ele pegando o Frank, ele foi assustador, quase acabou com o Reed Richards, cara, foi extraordinário demais. E se for aquele fim mesmo dele, eu espero que ele volte, viu? Não pra ser vilão nefado, claro, mas, cara, ele foi muito ótimo, cara. Ele foi insano, foi assustador. E a voz do ator dele, Ralph Ineson, mano, o ator brilha na voz. Se ele voltar para ser um vilão numa outra saga, e que eu espero muito que seja, mostrem ele sendo assustador de novo, porque, mano, ele foi muito assustador. Eu vou deixar ele na frente do Engstrom e do Isaac. Tá, agora quem é que é o próximo? Ah, pô, caiu, esqueci o Les Luthor, cara, eu não acredito. Cara, eu vou ter que pausar. Oi, pessoal, e aí, eu voltei. Eu tinha esquecido de mais 3 vilões que eu tinha visto, ok? Então, vamos indo de novo, tá? Eu vou fingir que nada disso aconteceu. Temos agora o Les Luthor. Mano, eu vou deixar ele no Gold, na frente do Conquista e do Rei do Kigime, tá? Porque, mano, o Les Luthor, ele é o GOAT do filme do Superman. Ele é um dos melhores vilões que eu vi desse ano. Além de que ele foi assustador, manipulador. Ele só fez tudo isso só por causa que tinha inveja do Superman, por o Superman ser superior a ele em tudo. Ou seja, ele tinha ciúmes dele. Ele sequestrou um cachorro, acabou com a vida de um humano, quase destruiu o planeta Terra só para acabar com a reputação do Superman por causa dos pais dele. Ou seja, o cara só tem inveja e ele só faz isso por causa disso. Ele é um vilão insano por inveja, ou seja, ele é fantástico, ele é incrível. Um dos melhores vilões e o melhor com certeza. Agora vamos ir pro vilão líder de Capitão América 4, que é péssimo. Visual horrível, motivação horrível, tudo péssimo nele, tá? Ai, eu quero fazer vingancinha com o General Ross. Por que com o General Ross e não com o Hulk? Foi ele que trouxe tudo de mal pra ti, seu louco! Ele é o pior vilão de 2025, o líder. E ponto final, ninguém vai me convencer do contrário. E sabe qual é o pior? Eles descartaram um visual icônico das HQs. Por quê? Demorava a maquiagem? Mas eles fizeram maquiagem dele parecendo um zumbi. Agora eu tô bravo por causa disso. Agora vamos ir pro outro vilão, que é o Capuz. Nossa, o cara que tava escrevendo essa história, ele pensou, qual nome dá pra esse vilão? Capuz. Caramba, criativo pra caramba, viu? Ele foi vilão de Coração de Ferro e eu vou deixar no mais ou menos. Ele foi o melhor personagem? Com certeza. Isso quer dizer alguma coisa? Não, porque a série em si eu não gosto bastante, mas... achei ele um personagem legal, sabe? Ele sendo controlado pelo Mephisto, que graças a ele tivemos o Mephisto. E acho que é só isso, galera. Assim que ficou a minha tier list de super vilões, olha. Ficou aqui os GOATs no máximo 3, ótimo, bom, mais ou menos, ruim, péssimo. Caramba, tivemos vários vilões ótimos e vários mais ou menos nesse ano, na minha opinião, claro. Mas então, galera, essa é apenas a minha opinião. Comenta aí quem são os 3 GOATs para você de 2025, ok? Tudo mais e...